A Grande Câmara do Conselho Galáctico foi a maior estrutura já construída por vida inteligente. Flutuava no espaço vazio entre 3 sistemas estelares, um terreno neutro onde milhares de espécies diferentes vinham para conversar, discutir e, às vezes, evitar a guerra. Hoje, a Câmara estava cheia. Representantes de toda a galáxia vieram testemunhar algo histórico. O Império Vrakin estava prestes a exigir a rendição da Terra. O General Tuakfal estava no centro da plataforma de discurso. Ele era enorme, mesmo para os padrões de Vrakin. Suas escamas eram da cor de sangue seco e seus olhos brilhavam como brasas. Ele conquistou 12 sistemas estelares. Ele esmagou rebeliões em 100 mundos. Ele nunca havia perdido uma única batalha em seus 300 anos de serviço militar. Atrás dele estavam 50 de seus guerreiros de elite, cada um veterano de inúmeras campanhas. A armadura deles brilhava sob as luzes da Câmara. Suas armas zumbiam com energia mal contida. Eles serviram para lembrar a todos os presentes que os Vrakin não faziam ameaças vazias. Humanidade, disse o General Tuakfal, sua voz ecoando pela Câmara, vocês tiveram um mês padrão para preparar sua resposta às nossas demandas. Esse mês terminou. Qual é a sua resposta? A seção humana da Câmara era pequena. A humanidade só se juntou à comunidade galáctica há 30 anos. Eles eram considerados uma espécie menor, quase imperceptível. A sua frota era minúscula em comparação com as grandes potências. Sua tecnologia estava gerações atrás. Eles não tinham reputação militar digna de menção. A embaixadora Sarah Webb levantou-se. Ela era uma mulher alta, com cabelos grisalhos e olhos calmos. Ela serviu à humanidade em posições diplomáticas durante 40 anos e aprendeu que a habilidade mais importante na diplomacia era a paciência. O povo da Terra considerou cuidadosamente as suas exigências, disse ela. Sua voz era calma, mas atravessava a Câmara silenciosa. Nós os rejeitamos. Um murmúrio percorreu a espécie reunida. Alguns ficaram chocados. Outros ficaram confusos. Algumas das espécies mais antigas, aquelas que tinham visto as civilizações jovens ascenderem e caírem, simplesmente pareciam tristes. Eles já tinham visto isso antes. Uma espécie pequena, orgulhosa demais para aceitar a realidade, escolhendo a destruição em vez da submissão. O General Tuakfal riu. O som era como pedras se chocando. Você rejeita nossas exigências, disse ele. Sua frota possui 37 navios. Temos 3.000. O número de seus soldados está na casa dos milhões. Nosso número está na casa dos bilhões. Você manteve seu pequeno planeta por 10.000 anos. Governamos um império há 10.000 séculos. E você rejeita nossas exigências. Sim, disse o embaixador Webb com simplicidade. A risada do general morreu. Seus olhos se estreitaram enquanto ele estudava a mulher humana. Ele estava tentando entender que jogo ela estava jogando. Certamente ela não poderia estar falando sério. Certamente nenhuma espécie poderia ser tão tola. Muito bem, ele disse. Então tomaremos o que quisermos à força. Mas o Conselho exige que primeiro tentemos negociar. Eles designaram a Estação Neutra 7 como local para essas negociações. Trarei meu Estado-Maior de comando e minha guarda pessoal. 100 dos melhores guerreiros da galáxia. O que a humanidade trará? O embaixador Webb sorriu. Era um pequeno sorriso, quase invisível, mas algo nele fez com que vários dos alienígenas que assistiam se sentissem desconfortáveis. Enviaremos um soldado, disse ela. A Câmara ficou completamente silenciosa. Até os sistemas ambientais pareceram parar de funcionar. A General Tuakfal olhou para a embaixadora humana como se ela tivesse enlouquecido. Um soldado, repetiu lentamente. Um soldado, confirmou o embaixador Webb. Ela chegará à Estação Neutra 7 em 3 dias. A risada do general desta vez foi diferente. Foi mais alto, mais longo e cheio de diversão genuína. Ele se virou para se dirigir a toda a Câmara, abrindo bem os braços enormes. Você ouve isso? Ele rugiu. Todos. Vocês ouvem o que a humanidade diz?
Um soldado, eles enviam um soldado para negociar com a maior força militar da galáxia. Essas criaturas não são apenas fracas, são covardes. Eles têm tanto medo que não conseguem nem sequer se obrigam a montar uma defesa adequada. Muitas das espécies alienígenas na Câmara riram junto com ele. Os bêbados eram poderosos e era sempre mais seguro rir com os poderosos. Mas nem todos riram. Algumas das espécies mais antigas, aquelas que viajaram pelas estrelas durante milhões de anos, permaneceram em silêncio. Eles observaram o embaixador humano com expressões curiosas, vazias. Seres antigos de cristal vivo inclinavam-se uns para os outros e sussurravam em frequências que nenhuma criatura orgânica conseguia ouvir. Os guardiões da memória, que registraram a história da galáxia desde antes da morte das primeiras estrelas, fizeram anotações cuidadosas. Os jardineiros, que haviam semeado vida em 1000 mundos áridos, simplesmente observavam com seus incontáveis olhos. Essas espécies antigas viram muitas coisas em sua longa existência. Eles tinham visto impérios crescerem e caírem. Eles tinham visto espécies que pareciam fracas destruir aquelas que pareciam fortes. Eles aprenderam que o universo tinha senso de humor e que gostava de surpreender aqueles que pensavam que o entendiam. O general Troikval não percebeu o silêncio dos antigos. Ele estava muito ocupado aproveitando seu momento de triunfo. A humanidade está acabada, declarou ele. Em 3 dias, encontrarei este soldado, mostrar-lhes-ei como é o verdadeiro poder e depois liderarei a minha frota até a Terra e tomarei tudo o que eles têm, o seu mundo, os seus recursos, o seu povo. Tudo isso pertencerá ao Império Vrakin. O embaixador Webb permaneceu de pé. Sua expressão não mudou durante o discurso do general. Ela simplesmente esperou até que ele terminasse e então falou novamente. Nosso representante chegará em 3 dias. Ela disse que o nome dela é Sargento Shen. Ela está ansiosa para conhecer você. General, algo na maneira como ela disse essas palavras fez o general parar. Não havia medo em sua voz, nem desespero, nem apelo oculto por misericórdia. Ela falou como se estivesse entregando um boletim meteorológico, como se a destruição iminente de toda a sua espécie fosse um pequeno inconveniente. 3 dias o general disse, diga ao seu sargento Shen para aproveitá-los, eles serão os últimos. A reunião terminou. As espécies alienígenas saíram da grande câmara, já discutindo o que haviam testemunhado. A maioria deles concordou que a humanidade estava condenada. Alguns apostaram na rapidez com que os Vrakin conquistariam a Terra. Somente os antigos permaneciam em silêncio, observando, aguardando a entrada na seção humana. A embaixadora Webb reuniu sua equipe e preparou-se para partir. A embaixadora, um de seus assessores, sussurrou, estamos realmente enviando apenas um soldado? Isso é algum tipo de estratégia? A embaixadora Webb olhou para seu jovem assessor com algo parecido com simpatia. Os Vrakin acham que estamos enviando um soldado porque somos fracos, disse ela calmamente. Eles aprenderão que estamos enviando um soldado porque é tudo o que precisamos. Ela se virou e caminhou em direção à saída, deixando sua equipe confusa segui-la por 3 dias. Em 3 dias, o general Troikval encontraria o sargento Shen, e nada na galáxia voltaria a ser como antes. A estação Neutra 7 flutuava na escuridão entre as estrelas. Era uma estação antiga, construída há séculos por uma espécie que já não existia. Agora servia como ponto de encontro para quem precisava conversar sem que a política do conselho atrapalhasse. Era o local perfeito para negociações que poderiam terminar em guerra. O general Troikval chegou cedo e queria estabelecer o domínio desde o início. Sua nave pessoal era a maior embarcação da doca, um navio de guerra disfarçado de transporte. Seus 50 guardas de elite se espalharam pela estação, examinando todos os corredores, todos os quartos, todos os esconderijos possíveis, não encontraram nada de perigoso. A estação estava vazia, exceto pelos sistemas automatizados que a mantinham funcionando. O general assumiu a sala de conferências principal. Era um espaço circular com teto alto e paredes de material transparente que deixavam ver as estrelas do lado de fora. Ele sentou-se à cabeceira de uma longa mesa, seus guardas dispostos atrás dele em perfeita formação. Eles estavam esperando há 2 horas.
Talvez o humano não venha, sugeriu um de seus oficiais. Talvez eles tenham percebido a tolice de sua posição e estejam se preparando para se render. Não, disse o general, eles virão. Os humanos são criaturas teimosas. É uma das poucas coisas que aprendi sobre eles. Eles nunca desistem, mesmo quando desistir é a única escolha sensata. Como que em resposta às suas palavras, uma notificação apareceu no sistema de comunicação da emissora. Um pequeno navio de transporte acabará de entrar na doca. Era uma embarcação civil, pouco maior que uma cápsula de fuga. Não carregava armas, nem escudos, nada que pudesse ser considerado uma ameaça. O general sorriu. Deixe-os atracar, deixe este soldado vir até nós. Quero ver que tipo de humanidade plena enviou para morrer. 10 minutos depois, as portas da sala de conferência se abriram e a sargento Shen entrou. Ela não era o que o general Trocval esperava. Ele imaginou um ser humano grande, talvez usando uma armadura avançada ou portando armas impressionantes. Em vez disso, ele viu uma mulher de estatura e constituição mediana, vestindo um uniforme cinza simples, sem nenhuma insígnia visível. Exceto por uma pequena mancha no ombro mostrando a bandeira da terra, seu cabelo escuro estava cortado curto e seu rosto estava calmo, quase em paz. Ela não carregava armas que o general pudesse ver. Ela não usava armadura. Ela entrou em uma sala cheia dos guerreiros mais mortais da galáxia como se estivesse entrando em um restaurante para almoçar. General Trocval, disse ela, sua voz era baixa, mas clara. Obrigado por se encontrar comigo. Sou o sargento Shen, representando o povo da Terra. O general não resistiu. Ele permaneceu sentado, olhando para o pequeno humano com uma mistura de diversão e desprezo. Sargento, disse ele lentamente, saboreando a palavra. Nem general, nem comandante, nem mesmo capitão. Mandaram um sargento para negociar comigo. Sim, disse o sargento Shen. Ela não pareceu ofendida pelo tom dele. Posso sentar? O general acenou com a mão enorme em direção ao outro extremo da mesa. O sargento Shen passou pelas fileiras de guerreiros blindados sem olhar para eles. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, cruzando as mãos sobre a mesa à sua frente. Antes de começarmos, o general disse, devo perguntar, isso é algum tipo de piada? As câmeras escondidas estão registrando minha reação? Um verdadeiro negociador aparecerá depois que você se divertir? Não é brincadeira, disse o sargento Shen. Eu sou o negociador. Sou também toda a delegação militar. Tenho plena autoridade para falar pela terra. Um sargento, disse o general, autoridade total. Você espera que eu acredite que sua espécie colocou o destino de todo o seu mundo nas mãos de um soldado de baixa patente. Espero que você acredite no que quiser, disse o sargento Shen. Essa não é minha preocupação. Minha preocupação é explicar por que atacar a Terra seria um erro. O general riu novamente, mas desta vez havia menos humor. Algo sobre esse humano o estava incomodando. Ela estava muito calma. Ela não demonstrou medo, nenhum nervosismo, nenhum sinal de que entendia o perigo que corria. Um erro, ele repetiu. Você acha que conquistar o seu mundo seria um erro? Por favor, explique isso para mim. Eu poderia usar algum entretenimento. Talvez mais tarde, disse o sargento Shen, primeiro eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Posso, o general, estender as mãos. Pergunte o que quiser. Não tenho nada a esconder. Por que você quer a Terra? A pergunta era simples, mas o general fez uma pausa antes de responder. Recursos, ele disse finalmente. Seu mundo é rico em minerais, água e diversidade biológica. Será uma excelente adição ao nosso império. Existem milhares de mundos com recursos semelhantes que não são ocupados por vida inteligente. Sargento Shen disse. Mundos que seriam mais fáceis de reivindicar. Por que a Terra especificamente? Os olhos do general se estreitaram. Por que eu quero isso? Porque a humanidade está numa encruzilhada de rotas comerciais que desejo controlar. Porque a sua espécie é jovem e fraca, e os fortes têm sempre tirado dos fracos. Entendo, disse o sargento Shen. Ela ficou quieta por um momento,
estudando o general com olhos que pareciam ver mais do que deveriam. Diga-me, general, em seus 300 anos de serviço, você já encontrou uma espécie de um mundo mortal? A pergunta pegou o general desprevenido. Um mundo de morte? Essas são principalmente lendas. Planetas com condições extremas que de alguma forma produzem vida inteligente. Já ouvi histórias, mas nunca acreditei nelas. A evolução não funciona assim. O ambiente hostil mata tudo antes que possa avançar. A Terra é um mundo de morte, disse o sargento Shen. O general bufou, impossível. Eu vi imagens do seu planeta. Tem céu azul, plantas verdes, água líquida. Parece um paraíso. Agora é um paraíso, concordou o sargento Shen. Nem sempre foi assim. E mesmo agora, é um paraíso que tenta constantemente matar tudo o que nele vive. Temos tempestades que podem destruir cidades. Temos montanhas que explodem em rocha líquida. Temos doenças que mataram milhões de pessoas em surtos únicos. Temos animais que podem despedaçar um humano em segundos. Ela fez uma pausa e nós temos nós mesmos. Durante a maior parte da nossa história, o maior perigo para qualquer ser humano eram os outros seres humanos. O general ficou em silêncio. Atrás dele, seus guardas se moveram ligeiramente, sentindo a mudança de humor do comandante. Você sobreviveu a tudo isso, continuou o sargento Shen. E nós também, mas fizemos mais do que sobreviver. Tornamo-nos a espécie dominante num planeta que tentava matar-nos todos os dias. Conseguimos isso sendo mais duros, mais inteligentes e mais teimosos do que qualquer outra coisa em nosso mundo. Ela se inclinou ligeiramente para frente e seus olhos calmos encontraram os brilhantes do general. A Terra não me enviou porque somos fracos. General, a Terra me enviou porque um soldado é tudo o que precisamos para entregar uma mensagem. E essa mensagem é simples. Você não quer lutar contra nós. Porque se o fizer, descobrirá que tudo o que pensa saber sobre a guerra, sobre a força, sobre a sobrevivência, está errado. O general olhou para ela por um longo momento. Então ele se levantou, elevando-se em toda a sua altura sobre a mesa. Palavras bonitas, ele disse. Mas as palavras não vencem guerras. A força vence guerras. Os números vencem guerras. E você não tem nenhum dos dois. O sargento Shen sorriu. Foi um pequeno sorriso, quase triste. Gostaria de uma demonstração? Ela perguntou estranhamente. Os olhos do general brilharam com interesse repentino. Uma demonstração do porquê a humanidade enviou um soldado. O general olhou para seus 50 guardas de elite, os melhores guerreiros de seu império. Então ele olhou de volta para a pequena mulher humana sentada calmamente na ponta da mesa. Sim, ele disse. Eu acredito que sim. A sala de conferências ficou em silêncio quando a sargento Shen se levantou da cadeira. Ela era menor do que qualquer um dos guardas, mais baixa até do que a mesa em que estavam sentados. Ela parecia uma criança em uma sala cheia de gigantes. O general Trocval gesticulou para seus guardas. Contenham-na, não há matemática. Quero ver o que ela acha que pode fazer. Para os guardas avançarem, eles estavam confiantes, quase casuais. Eles lutaram contra 100 espécies diferentes. Eles esmagaram rebeliões e conquistaram mundos. Este pequeno humano em seu uniforme simples nem merecia toda a atenção deles. O primeiro guarda pegou o braço do sargento Shen. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que a maioria das testemunhas não conseguiu descrever com clareza. O sargento Shen moveu-se e o guarda caiu no chão. Seu braço torceu em um ângulo que parecia doloroso mesmo para uma espécie com articulações flexíveis. Antes que alguém pudesse reagir, ela já estava se aproximando do segundo guarda. Ela não lutou como nenhuma espécie que eles tinham visto antes. Ela não usou força contra força. Ela usou seu próprio peso e impulso contra eles, redirecionando seus ataques, encontrando os pontos fracos de suas armaduras, atacando com uma precisão que parecia quase sobrenatural. Ela se movia como água, fluindo em torno de seus ataques, sempre onde eles não esperavam que ela estivesse. Em menos de 30 segundos, todos os 4 guardas foram no chão.
Nenhum deles estava morto. Nenhum deles ficou gravemente ferido, mas nenhum deles conseguiu se levantar. Os guardas restantes levantaram as armas, mas o general Truchval ergueu a mão para detê-los. Espere, ele ordenou. Sua voz estava diferente agora. A diversão desapareceu, substituída por algo que poderia ter sido curiosidade ou poderia ter sido o primeiro sinal de preocupação. A sargento Shen ficou no meio dos guardas caídos, respirando normalmente, como se tivesse acabado de dar uma curta caminhada. Ela olhou para o general. Peço desculpas pela manifestação. Ela disse, eu não queria machucá-los e espero que se recuperem rapidamente. Mas você precisava entender algo importante. E o que é isso? O general perguntou que tudo o que você pensa que sabe sobre os humanos está errado. Ela passou por cima de um dos guardas caídos e caminhou em direção ao general. Os guardas restantes ficaram tensos, com as armas prontas, mas ela não mostrou nenhum sinal de ameaça. Ela simplesmente caminhou até ficar bem na frente dele, olhando para sua forma imponente. Você vê uma espécie pequena, ela disse. Você vê pele macia e corpos fracos. Você vê uma civilização que tem apenas 10.000 anos. Você acha que essas coisas nos tornam fracos, mas são elas que nos tornam fortes. Explique, disse o general. Não foi um pedido. Os humanos evoluíram em um mundo de morte. O sargento Shen disse, já lhe contei isso antes, mas acho que você não entendeu o que significa. Na Terra, tudo está tentando te matar. O clima, os animais, as doenças, até as plantas. Sobrevivemos porque aprendemos a nos adaptar mais rapidamente do que qualquer outra coisa no nosso planeta. Ela começou a andar lentamente pela sala enquanto falava, e o general se viu virando-se para segui-la com os olhos. Somos caçadores de persistência. Na Terra, não apanhamos a nossa presa sendo mais rápidos ou mais fortes. Nós os pegamos seguindo-os por horas, às vezes dias. Nunca parando, nunca desistindo, até desmaiar de exaustão. Evoluímos para correr mais tempo do que qualquer outra criatura no nosso mundo. Evoluímos para nos curar de ferimentos que matariam outras espécies. Evoluímos para funcionar em calor extremo, frio extremo, tudo extremo. Ela parou e olhou para um grupo de guardas perto da parede. Eles se moviam desconfortavelmente sob seu olhar. Seus soldados são impressionantes, ela continuou. Eles são fortes e bem treinados, mas por quanto tempo conseguirão lutar sem descanso? 6 horas, 12. Os humanos podem lutar durante dias. Não precisamos ser mais fortes que nossos inimigos. Só precisamos durar mais. O general Truchvor ficou em silêncio. Ele estava começando a entender por que as espécies antigas na Câmara do Conselho não riram quando a humanidade anunciou que enviaria um soldado. A mais, disse o sargento Shen. Deixe-me contar-lhe sobre a história humana. Ela caminhou até a parede transparente e olhou para as estrelas. Durante a maior parte da nossa existência, os humanos lutaram entre si. Desenvolvemos armas e táticas não para lutar contra alienígenas, mas para lutar contra nós mesmos. Tornamo-nos especialistas em guerra porque não tivemos escolha. A guerra fazia parte da nossa natureza. Construímos impérios, destruímos-los e construímos novos sobre as ruínas. Criamos armas que poderiam destruir cidades inteiras com um único flash de luz. Desenvolvemos estratégias que poderiam derrotar inimigos com números 10 vezes maiores. Ela se virou para encarar o general e então algo mudou. Paramos de brigar, não porque a esquecemos. Paramos porque percebemos que se não parássemos nos destruiríamos completamente. Aprendemos a controlar nossa natureza. Aprendemos que a verdadeira força não consiste em destruir seus inimigos. A verdadeira força consiste em escolher quando lutar e quando desistir. Você estava dizendo que a humanidade escolheu a paz. O general disse que havia dúvida em sua voz. Isso não me parece força. Não, disse o sargento Shen. Não escolhemos a paz porque somos fracos. Escolhemos a paz porque somos perigosos. Escolhemos a paz porque sabíamos do que éramos capazes e tínhamos medo de nós mesmos. Ela voltou em direção ao general, Stoppi fora do alcance dos braços.
Você quer conquistar a Terra, você acha que será fácil porque nossa frota é pequena e nossa civilização é jovem, mas você não entende o que está ameaçando. Você não está ameaçando uma espécie fraca que se renderá quando confrontada com uma força superior. Você está ameaçando uma espécie que passou 10.000 anos aperfeiçoando a arte da guerra. Uma espécie que quase se destruiu com armas tão poderosas que poderiam abrir planetas. Uma espécie que finalmente, depois de todo esse tempo, aprendeu a controlar a sua raiva. Seus olhos calmos encontraram os brilhantes dele. Pela primeira vez em 300 anos, o general Trogfall sentiu algo que quase havia esquecido que existia. Medo. Enviamos um soldado. O sargento Shen disse suavemente, porque estamos tentando lhe dar uma chance. Poderíamos ter enviado nossa frota. Poderíamos ter vos mostrado as nossas verdadeiras armas, as nossas verdadeiras capacidades, mas não queríamos iniciar uma guerra. Queríamos dar-lhe a oportunidade de compreender, de pensar, de escolher sabiamente. Ela gesticulou para os guardas caídos no chão, que estavam começando a se recuperar. Desativei 4 dos seus guerreiros de elite em 30 segundos sem matar nenhum deles. Eu poderia tê-los matado. Teria sido mais fácil, na verdade, mas optei por não fazê-lo. É isso que os humanos fazem. Nós escolhemos, e neste momento, estamos optando por lhe dar uma escolha. O general Trogfall olhou para seus guardas caídos e depois para a pequena mulher humana parada diante dele. Que escolha? Ele perguntou. O sargento Shen sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que tinha visto muita coisa e torcido por coisas que não tinha certeza se conseguiria. A escolha de ir embora, disse ela, a escolha de deixar a terra em paz e encontrar outro caminho para o seu império. A escolha de viver. O general ficou em silêncio por um longo momento, depois se endireitou e olhou para o humano. Você faz afirmações ousadas, disse ele, mas não estou convencido. Só vi uma mulher derrotar 4 guardas. Isso não prova que toda a sua espécie seja tão perigosa como você diz. O sargento Shen assentiu lentamente. Achei que você poderia dizer isso, e é por isso que trouxe provas. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo de dados. Posso lhe mostrar uma coisa, general? Acho que isso vai ajudar você a entender. O general olhou para o dispositivo, depois para o humano e depois para seus guardas, que finalmente estavam se levantando. Muito bem, ele disse, mostre-me sua prova. A tela holográfica ganhou vida no centro da sala de conferências. A sargento Shen havia conectado seu pequeno dispositivo de dados ao sistema de projeção da estação e agora o ar estava repleto de imagens, números e documentos que fizeram o sangue do general Tuaval gelar. Esta é uma informação confidencial, disse o sargento Shen calmamente. A maioria dos humanos nem sabe que isso existe. Mantivemo-lo escondido da comunidade galáctica durante 30 anos porque não queríamos assustar ninguém. Queríamos ser vistos como uma espécie pacífica. Queríamos nos juntar à comunidade galáctica como amigos, não como uma ameaça. A primeira imagem mostrava uma frota de naves, mas estas não eram as naves pequenas e ultrapassadas que a galáxia tinha visto na marinha pública da Terra. Esses navios eram enormes, elegantes e cobertos com sistemas de armas que o general não reconheceu. Esta é a Frota das Sombras, explicou o sargento Shen. 347 embarcações. O menor deles é maior que o seu carro-chefe. O maior poderia destruir uma lua. O general Tuaval olhou para a tela. A sua mente militar já calculava as implicações. Se essas naves fossem reais, se a humanidade realmente tivesse esse tipo de poder de fogo escondido, nós as construímos em segredo. O sargento Shen continuou. Em estaleiros escondidos em asteroides, no lado escuro da nossa Lua, em instalações que não existem oficialmente, não os construímos para conquistar ninguém. Nós os construímos porque a nossa história nos ensinou que o universo é perigoso e que a paz deve ser protegida pela força. Ela acenou com a mão e o display mudou para mostrar um tipo diferente de arma. Parecia quase lindo. Um BA girando toda a luz contida em uma estrutura de metal, mas havia algo nela que parecia errado, algo que fez os instintos do general gritar em perigo. Este é um dispositivo de desestabilização quântica, disse o sargento Shen.
Chamamos isso de assassino de estrelas. Funciona rompendo as ligações quânticas que mantêm a matéria unida no nível subatômico. Quando ativado perto de uma estrela, faz com que a estrela entre em colapso e depois exploda. Todos os planetas do sistema são destruídos. Cada nave, cada estação, cada ser vivo desapareceu num flash de luz que pode ser visto a 100 anos-luz de distância. Os guardas do general moviam-se nervosamente. Vários deles deram passos inconscientes para trás, afastando-se da imagem holográfica. Temos 47 desses dispositivos, disse o sargento Shen. Nunca usamos um. Esperamos que nunca seja necessário fazê-lo, mas eles existem porque aprendemos há muito tempo que, por vezes, a única forma de evitar a guerra é tornar o custo da guerra demasiado terrível para ser considerado. A tela mudou novamente, desta vez mostrando imagens de humanos em combate, mas este não era como qualquer outro combate que o general já tivesse visto. Esses soldados moviam-se por ambientes impossíveis, sobreviveram a ferimentos que deveriam tê-los matado e lutaram com uma ferocidade que parecia quase insana. Estas são gravações de exercícios de treinamento, disse o sargento Shen. Não é um combate real. As imagens reais de combate são confidenciais demais para serem mostradas até para você, mas esses exercícios de treinamento lhe darão uma ideia do que os soldados humanos são capazes. O general observou um soldado humano cair de um penhasco, atingir o chão com força suficiente para quebrar ossos, e então se levantar e continuar lutando. Ele observou uma pequena equipe de humanos derrotar uma força 10 vezes maior usando táticas que pareciam surgir do nada. Ele observou enquanto os soldados feridos continuavam lutando, continuando em movimento, recusando-se a morrer. Os humanos não sabem quando desistir, disse o sargento Shen. É talvez a nossa maior força e a nossa maior fraqueza. Quando somos encurralados, quando não temos esperança de vitória, quando qualquer espécie sensata se renderia, lutamos mais arduamente, tornamo-nos mais perigosos, e não menos. Ela desligou a tela e virou-se para encarar diretamente o general. Vou lhe contar algo agora que poucos seres na galáxia sabem, disse ela. Algo que o ajudará a entender por que somos do jeito que somos. O general assentiu lentamente, incapaz de falar. Há 100 anos, antes de conseguirmos viajar mais rápido do que a luz, a humanidade estava a morrer. Tínhamos poluído nosso próprio planeta. Quase nos destruímos com armas nucleares. Nossa população estava diminuindo. Nossas sociedades estavam desmoronando. Muitas pessoas acreditavam que os humanos seriam extintos dentro de 2 séculos. Ela fez uma pausa, com os olhos distantes, e então recebemos um sinal do espaço, uma transmissão de rádio de um sistema estelar próximo. Foi um aviso de uma espécie que nunca conhecemos, dizendo-nos que uma frota de conquistadores se dirigia para nossa região da galáxia. Eles destruíram dezenas de civilizações. Eles viriam atrás de nós em seguida. O general Tuakfal sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que aconteceu? Paramos de brigar um com o outro. O sargento Shen disse simplesmente que, no espaço de uma geração, a humanidade passou da beira da extinção para uma espécie unificada. Reunimos todos os nossos recursos, todo o nosso conhecimento, toda a nossa raiva, medo e desespero num único objetivo. Survival. Desenvolvemos tecnologias que deveriam ter levado séculos para serem criadas. Construímos armas que deveriam ser impossíveis. Nós nos tornamos algo novo. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. A frota nunca apareceu. O aviso foi um truque ou um erro. Quando descobrimos que não havia ameaça, já havíamos nos transformado. Já havíamos nos tornado uma espécie capaz de nos defender contra qualquer coisa que o universo pudesse lançar contra nós. Então tudo isso, disse o general lentamente, sua frota escondida, seu planeta matando armas, seus soldados impossíveis, tudo isso foi construído porque você pensou que seria invadido. Sim, disse o sargento Shen, e quando percebemos que a invasão não viria, tínhamos uma escolha. Poderíamos revelar nossa verdadeira força para a galáxia e nos tornar uma superpotência da noite para o dia. Ou poderíamos esconder a nossa força e tentar juntar-nos à comunidade galáctica como iguais. Como amigos, como uma espécie que queria mais a paz do que o poder. Você escolheu se esconder. Escolhemos ter esperança.
Esperávamos que nunca precisaríamos de nossas armas. Esperávamos que a galáxia nos aceitasse e que pudéssemos viver em paz. Esperávamos que nossa história violenta tivesse ficado para trás. Ela se aproximou do general, sua voz caindo para quase um sussurro. Mas a esperança não significa que esquecemos quem somos. Esperança não significa que nos tornamos fracos. Isso significa que nos tornamos pacientes. Significa que aprendemos a nos controlar. Significa que decidimos dar espécies como a sua oportunidade de fazer a escolha certa. Em vez de simplesmente destruir você porque podíamos, o general Tuakfal ficou imóvel por um longo tempo. Ele foi uma das maiores mentes militares da galáxia. Ele havia analisado inúmeros inimigos, calculado inúmeras estratégias, previsto inúmeros resultados e agora, pela primeira vez em sua longa carreira, enfrentava uma situação que nunca imaginara. Ele estava enfrentando uma espécie que escolheu ser fraca, não porque fosse obrigada, não porque não pudesse ser forte, mas porque queria ser boa. Você está me dizendo, ele disse cuidadosamente, que se eu atacar a Terra, você usará essas armas. Você destruirá meu império. A sargento Shen balançou a cabeça lentamente. Estou lhe dizendo que se você atacar a Terra não nos deixará escolha. Não queremos usar as nossas armas. Não queremos brigar com você. Não queremos destruir o seu império ou matar o seu povo. Mas não nos permitiremos ser conquistados. Não nos renderemos. E se você nos obrigar a lutar, lutaremos com tudo o que temos. Ela olhou para ele com aqueles olhos calmos e tristes. A questão não é se você pode nos derrotar. A questão é se vale a pena pagar o custo da vitória, porque eu prometo a você, general, mesmo que ganhe, perderá mais do que pode imaginar. O general ficou em silêncio por muito tempo. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais baixa do que desde o início da conversa. Por que você está me contando isso? Por que não simplesmente esconder sua força e nos deixar atacar? Você poderia nos destruir sem aviso prévio e ninguém culparia você. O sargento Shen sorriu novamente, e desta vez foi um sorriso genuíno, caloroso e quase esperançoso. Por que não é isso que queremos ser? Disse ela. Passamos 10.000 anos sendo monstros. Passamos os últimos 100 anos tentando ser algo melhor, e parte de ser melhor significa dar aos nossos inimigos a chance de se tornarem algo melhor também. Ela estendeu a mão para ele, com a palma para cima, no que ele reconheceu como um gesto humano de paz. Faça a escolha certa, general. Vá embora. Que haja paz entre nossos povos. Você não precisa ser nosso inimigo. O general Tuakfal olhou para a mão dela, depois para o rosto e depois para o espaço vazio onde a exibição holográfica mostrará os terríveis segredos da humanidade. E pela primeira vez em 300 anos, o maior comandante militar do Império Vraken não sabia o que fazer. O silêncio na sala de conferências estendeu-se pelo que parecia ser o nosso. O general Tuakfal ficou imóvel, seus olhos brilhantes fixos em uma pequena mulher humana, que acabará de virar de cabeça para baixo toda a sua compreensão do universo. Seus guardas esperaram nervosos, sem saber o que estava acontecendo. Eles nunca tinham visto seu comandante hesitar. Eles nunca o tinham visto inseguro. O general Tuakfal sempre soube exatamente o que fazer, exatamente como responder, exatamente como esmagar qualquer obstáculo em seu caminho. Mas isso era diferente. Este não foi um obstáculo a ser esmagado. Esta foi uma escolha a ser feita. Você entende, disse ele finalmente, que não posso simplesmente aceitar suas palavras. Você pode estar mentindo. Estas imagens, estas armas, esta frota escondida, tudo isso poderia ser um blefe destinado a me assustar. O sargento Shen assentiu calmamente. Você está certo, pode ser um blefe. Você acha que é? O G-Geral ficou em silêncio novamente. Ele pensou em tudo que tinha visto, na maneira como ela desativou seus guardas sem matá-los. A confiança calma em sua voz. A tristeza em seus olhos quando falou sobre o passado violento da humanidade. A maneira como ela ofereceu paz em vez de exigi-la. Ele era um gênio militar. Ele sobreviveu a 300 anos de guerra confiando nos seus instintos, lendo os seus inimigos, compreendendo o que os motivava.
E tudo sobre esta humana lhe dizia que ela estava dizendo a verdade, mas aceitar a verdade significava admitir algo que ia contra tudo que ele sempre acreditou. Significava admitir que a força não era o único caminho para o poder. Significava admitir que misericórdia não era o mesmo que fraqueza. Significava admitir que ele estava errado. Preciso de tempo, ele disse. É hora de considerar o que você me mostrou. Você não tem tempo, respondeu o sargento Shen gentilmente. O conselho está aguardando sua resposta. Sua frota está preparada para a invasão. Se você não decidir agora, a dinâmica dos acontecimentos decidirá por você. O general Tuakfal fechou os olhos. Em sua mente, ele via o futuro se desenrolando em duas direções. Em uma direção ele prosseguiu com a invasão. Sua frota avançou em direção à Terra, confiante em sua superioridade numérica. E então o que? Ele imaginou aquelas enormes naves escondidas emergindo da escuridão do espaço. Ele imaginou aquelas armas terríveis, aquelas que poderiam matar estrelas, sendo ativadas em desespero. Ele imaginou seu império queimando, seu povo morrendo, seu legado se tornando uma história de advertência contada por espécies que balançariam a cabeça diante de sua tolice na outra direção. Ele foi embora. Ele voltou ao conselho e anunciou que o Império Vrakin havia decidido não invadir a Terra. Os seus oficiais iriam questioná-lo, os seus rivais zombariam dele, alguns o chamariam de covarde, assim como ele havia chamado a humanidade de covarde, mas seu povo sobreviveria. O seu império sobreviveria e talvez com o tempo a sua espécie e a humanidade pudessem encontrar outro caminho a seguir. Ele abriu os olhos e olhou para o sargento Shen. Se eu me recusar a me retirar, ele disse, o que você fará? Voltarei à Terra. Ela disse, vou relatar que as negociações falharam e então nos prepararemos para a guerra. Não vamos disparar o primeiro tiro. Não atacaremos seus mundos. Mas quando a sua frota chegar à Terra, estaremos esperando e mostraremos exatamente por que passamos 100 anos escondendo a nossa verdadeira força. Você nos destruiria. Nós nos defenderíamos. Se o seu império for destruído no processo, será porque você escolheu nos atacar. Nós lhe oferecemos paz. A responsabilidade pelo que acontece a seguir é sua. O general Tuaval se afastou dela e caminhou para a guerra transparente. Ele olhou para as estrelas, para o vasto vazio entre elas, para o universo que de repente parecia muito maior e mais complicado do que há algumas horas. Tornei-me general porque acreditava na força. Ele disse calmamente, eu acreditava que os fortes sobreviveram e os fracos pereceram. Eu acreditava que o poder era a única coisa que importava neste universo. Ele se virou para encarar o sargento Shen. Você me mostrou algo diferente. Você me mostrou uma espécie que é forte o suficiente para escolher a paz, forte o suficiente para esconder seu poder em vez de usá-lo, forte o suficiente para oferecer misericórdia a um inimigo que ameaçou destruí-los. Ele se endireitou e sua voz tornou-se formal, cerimonial. O general Tuaval do Império em Ruínas retira aqui as nossas exigências contra a Terra. Não haverá invasão. Não haverá guerra. Nossos povos viverão em paz. A sargento Shen respirou fundo pela primeira vez desde que chegará. Algo parecido com alívio cruzou seu rosto. Obrigado, general. Você fez uma escolha sábia. Talvez, disse ele, mas não confunda isso com rendição. O Império Veraca ainda é poderoso. Ainda estamos orgulhosos. Decidimos simplesmente que esta luta em particular não vale o custo. Isso é tudo o que pedimos. O sargento Shen disse, não queremos que você surrender. Não queremos que você tenha medo de nós. Queríamos apenas que você entendesse que existem caminhos melhores do que a guerra. O general assentiu lentamente. Então, para a surpresa de todos na sala, ele estendeu sua enorme mão com garras em direção ao humano. Sargento Shen, ele disse, você conquistou meu respeito hoje. Você entrou sozinho em uma sala cheia de inimigos. Você enfrentou a morte sem medo e ofereceu paz quando poderia ter justificado a violência friamente. Sua espécie é muito sábia ou muito tola, talvez as duas coisas. O sargento Shen pegou sua mão.
Seus pequenos dedos mal envolveram uma de suas garras, mas o gesto significava algo que transcendia tamanho ou força. Definitivamente somos ambos, disse ela com um pequeno sorriso. A sabedoria e a tolice parecem andar juntas para os humanos. 2 dias depois, o general Trocval compareceu perante o Conselho Galáctico. A grande câmara estava novamente cheia. Todas as espécies presentes para ouvir o que aconteceu nas negociações. General, o moderador do conselho disse, você exigiu a rendição da terra. Você ameaçou invasão e conquista. Qual é a sua decisão? O general permaneceu ereto e alto. Seus guardas de elite atrás dele em formação perfeita. Ele olhou para as espécies reunidas, para os rostos curiosos e olhos desconfiados, para os antigos que observavam com particular interesse. O Império Vraken retira suas exigências contra a Terra. Ele anunciou, sua voz encheu a câmara. Não haverá invasão. Não haverá guerra. Um murmúrio percorreu a multidão. Muitas das espécies ficaram confusas. Alguns ficaram chocados. Alguns pareciam desapontados, pois esperavam lucrar com o conflito. General, um dos membros do conselho disse, podemos perguntar por quê? Você veio aqui prometendo conquista. O que mudou sua mente? O general Trocval ficou em silêncio por um momento. Depois olhou diretamente para a delegação humana, onde a embaixadora Webb estava sentada com um pequeno sorriso no rosto. Porque a humanidade nos deu uma escolha, disse ele, e só os verdadeiramente poderosos podem dar-se ao luxo de oferecer misericórdia. A câmara ficou em silêncio. As espécies antigas assentiram lentamente, como se isso fosse exatamente o que esperavam. As espécies mais jovens se entreolharam confusas, tentando entender o que acabará de acontecer. Na seção humana, a embaixadora Webb voltou-se para sua equipe e enviou uma mensagem ao sargento Shen. Ela disse calmamente, diga a ela que ela pode voltar para casa. Sua missão está completa. Em sua pequena nave de transporte, já voltando para a Terra, a sargento Shen recebeu a mensagem. Ela leu uma vez, depois fechou os olhos e recostou-se na cadeira. Ela pensou no general, na escolha que ele havia feito, na guerra que não aconteceria. Ela pensou nas milhares de vidas que não seriam perdidas. As cidades que não seriam destruídas eram crianças que cresceriam em paz. Ela passou toda a sua carreira se preparando para uma guerra que ela esperava que nunca acontecesse. E hoje, por causa de uma conversa, por causa de uma escolha, essa esperança tornou-se realidade. Ela não era uma heroína. Ela não queria ser lembrada ou celebrada. Ela era simplesmente um soldado que havia feito seu trabalho, mas enquanto sua nave a levava para casa através da escuridão entre as estrelas, ela se permitiu um pequeno sorriso. A Terra enviou um soldado, e um soldado foi suficiente. De volta à Câmara do Conselho, os representantes de 1000 espécies ainda tentavam entender o que havia acontecido. A maioria deles nunca o faria. Eles pensariam que o general Troaville havia perdido a coragem ou que a humanidade o havia enganado de alguma forma, mas as espécies antigas sabiam a verdade. Os guardiões da memória registraram isso em seus arquivos eternos. Os vazios discutiram isso em suas canções cristalinas. Os jardineiros marcaram a humanidade como uma espécie que vale a pena observar, proteger e nutrir. A humanidade foi testada e eles passaram, não por mostrarem a sua força, mas por mostrarem a sua moderação, não por vencerem uma guerra, mas por evitarem uma. E em algum lugar nos vastos confins da galáxia, outras espécies começaram a ouvir a história dos alienígenas que todos os covardes da humanidade e o único soldado que provou que eles estavam errados. Era uma história que seria contada por muito tempo. O silêncio na sala de conferências estendeu-se pelo que parecia ser o nosso. O general Troaville permaneceu imóvel, seus olhos brilhantes fixos em uma pequena mulher humana, que acabará de virar de cabeça para baixo toda a sua compreensão do universo. Seus guardas esperaram nervosos, sem saber o que estava acontecendo. Eles nunca tinham visto seu comandante hesitar. Eles nunca o tinham visto inseguro. O general Troaville sempre soube exatamente o que fazer, exatamente como responder, exatamente como esmagar qualquer obstáculo em seu caminho, mas isso era diferente. Este não foi um obstáculo a ser esmagado. Esta foi uma escolha a ser feita.
Você entende, disse ele finalmente, que não posso simplesmente aceitar suas palavras. Você pode estar mentindo. Estas imagens, estas armas, esta frota escondida, tudo isso poderia ser um blefe destinado a me assustar. O sargento Shen assentiu calmamente. Você está certo. Poderia ser um blefe. Você acha que é? O general ficou em silêncio novamente. Ele pensou em tudo que tinha visto, na maneira como ela desativou seus guardas sem matá-los, na calma confiança em sua voz, na tristeza em seus olhos quando ela falou sobre o passado violento da humanidade, na maneira como ela ofereceu paz em vez de exigi-la. Ele era um gênio militar. Ele sobreviveu a 300 anos de guerra confiando em seus instintos, lendo seus inimigos, entendendo o que os motivava, e tudo sobre essa humana lhe dizia que ela estava dizendo a verdade. Mas aceitar a verdade significava admitir algo que ia contra tudo que ele sempre acreditou. Significava admitir que a força não era o único caminho para o poder. Significava admitir que misericórdia não era o mesmo que fraqueza. Significava admitir que ele estava errado. Preciso de tempo, ele disse. É hora de considerar o que você me mostrou. Você não tem tempo, respondeu o sargento Shen. Gentilmente. O conselho está aguardando sua resposta. Sua frota está preparada para a invasão. Se você não decidir agora, a dinâmica dos acontecimentos decidirá por você. O general Tuakfal fechou os olhos. Em sua mente, ele via o futuro se desenrolando em duas direções. Em uma direção ele prosseguiu com a invasão. Sua frota avançou em direção à Terra, confiante em sua superioridade numérica. E então o que? Ele imaginou aquelas enormes naves escondidas emergindo da escuridão do espaço. Ele imaginou aquelas armas terríveis, aquelas que poderiam matar estrelas, sendo ativadas em desespero. Ele imaginou seu império queimando, seu povo morrendo, seu legado se tornando uma história de advertência contada por espécies que balançariam a cabeça diante de sua tolice na outra direção. Ele foi embora. Ele voltou ao conselho e anunciou que o Império Vrakin havia decidido não invadir a Terra. Seus oficiais o questionariam, seus rivais zombariam dele, alguns o chamariam de covarde, assim como ele havia chamado a humanidade de covarde. Mas o seu povo viveria, o seu império sobreviveria e talvez, com o tempo, a sua espécie e a humanidade pudessem encontrar outro caminho a seguir. Ele abriu os olhos e olhou para o sargento Shen. Se eu me recusar a me retirar, ele disse, o que você fará? Voltarei para a Terra, disse ela. Informarei que as negociações falharam e então nos prepararemos para a guerra. Não vamos disparar o primeiro tiro. Não atacaremos seus mundos. Mas quando a sua frota chegar à Terra, estaremos esperando e mostraremos exatamente por que passamos 100 anos escondendo a nossa verdadeira força. Você nos destruiria. Nós nos defenderíamos. Se o seu império for destruído no processo, será porque você escolheu nos atacar. Nós lhe oferecemos paz. A responsabilidade pelo que acontece a seguir é sua. O general Trokuval se afastou dela e caminhou para a guerra transparente. Ele olhou para as estrelas, para o vasto vazio entre elas, para o universo que de repente parecia muito maior e mais complicado do que há algumas horas. Tornei-me general porque acreditava na força. Ele disse calmamente, eu acreditava que os fortes sobreviveram e os fracos pereceram. Eu acreditei nisso. P-Flor era a única coisa que importava neste universo. Ele se virou para encarar o sargento Shen. Você me mostrou algo diferente. Você me mostrou uma espécie que é forte o suficiente para escolher a paz, forte o suficiente para esconder seu poder em vez de usá-lo, forte o suficiente para oferecer misericórdia a um inimigo que ameaçou destruí-los. Ele se endireitou e sua voz tornou-se formal, cerimonial. General Trokuval do Império Vrakin, retira aqui as nossas exigências contra a Terra. Não haverá invasão. Não haverá guerra. Nossos povos viverão em paz. A sargento Shen respirou fundo pela primeira vez desde que chegará. Algo parecido com alívio cruzou seu rosto. Obrigado, general. Você fez uma escolha sábia. Talvez, disse ele, mas não confunda isso com rendição. O Império Vrakin ainda é poderoso. Ainda estamos orgulhosos.
Decidimos simplesmente que esta luta em particular não vale o custo. Isso é tudo o que pedimos. O sargento Shen disse, não queremos que você se renda. Não queremos que você tenha medo de nós. Queríamos apenas que você entendesse que existem caminhos melhores do que a guerra. O general assentiu lentamente. Então, para a surpresa de todos na sala, ele estendeu sua enorme mão com garras em direção ao humano. Sargento Shen, disse ele, você conquistou meu respeito hoje. Você entrou sozinho em uma sala cheia de inimigos. Você enfrentou a morte sem medo e ofereceu paz quando poderia ter justificado friamente a violência. Sua espécie é muito sábia ou muito tola. Talvez ambos. O sargento Shen pegou sua mão. Seus pequenos dedos mal envolveram uma de suas garras, mas o gesto significava algo que transcendia tamanho ou força. Definitivamente somos ambos, disse ela com um pequeno sorriso. A sabedoria e a tolice parecem andar juntas para os humanos. 2 dias. Depois, o general Trocoval compareceu perante o Conselho Galáctico. A grande câmara estava novamente cheia. Todas as espécies presentes para ouvir o que aconteceu nas negociações. General, disse o moderador do conselho, você exigiu a rendição da terra. Você ameaçou invasão e conquista. Qual é a sua decisão? O general permaneceu ereto e alto. Seus guardas de elite atrás dele em formação perfeita. Ele olhou para as espécies reunidas, para os rostos curiosos e olhos desconfiados, para os antigos que observavam com particular interesse. O Império Vraken retira suas exigências contra a Terra. Ele anunciou. Sua voz encheu a câmara. Não haverá invasão. Não haverá guerra. Um murmúrio percorreu a multidão. Muitas das espécies ficaram confusas. Alguns ficaram chocados. Alguns pareciam desapontados, pois esperavam lucrar com o conflito. General, disse um dos membros do conselho, podemos perguntar por quê? Você veio aqui prometendo conquista. O que mudou sua mente? O general Trocoval ficou em silêncio por um momento. Depois olhou diretamente para a delegação humana, onde a embaixadora Webb estava sentada com um pequeno sorriso no rosto. Porque a humanidade nos deu uma escolha, disse ele, e só os verdadeiramente poderosos podem dar-se ao luxo de oferecer misericórdia. A câmara ficou em silêncio. As espécies antigas assentiram lentamente, como se isso fosse exatamente o que esperavam. As espécies mais jovens se entreolharam confusas, tentando entender o que acabará de acontecer. Na seção humana, a embaixadora Webb voltou-se para sua equipe e enviou uma mensagem ao sargento Shen. Ela disse baixinho, diga que ela pode voltar para casa. Sua missão está completa. Em sua pequena nave de transporte, já voltando para a Terra, a sargento Shen recebeu a mensagem. Ela leu uma vez, depois fechou os olhos e recostou-se na cadeira. Ela pensou no general, na escolha que ele havia feito, na guerra que não aconteceria. Ela pensou nos milhares de vidas que não seriam perdidas, nas cidades que não seriam destruídas. Que crianças que cresceriam em paz. Ela passou toda a sua carreira se preparando para uma guerra que ela esperava que nunca acontecesse. E hoje, por causa de uma conversa, por causa de uma escolha, essa esperança tornou-se realidade. Ela não era uma heroína. Ela não queria ser lembrada ou comemorado. Ela era simplesmente um soldado que havia feito seu trabalho, mas enquanto sua nave a levava para casa através da escuridão entre as estrelas, ela se permitiu um pequeno sorriso. A Terra enviou um soldado, e um soldado foi suficiente. De volta à Câmara do Conselho, os representantes de 1000 espécies ainda tentavam entender o que havia acontecido. A maioria deles nunca o faria. Eles pensariam que o general Troaville havia perdido a coragem ou que a humanidade o havia enganado de alguma forma, mas as espécies antigas sabiam a verdade. Os guardiões da memória registraram isso em seus arquivos eternos. Os vazios discutiram isso em suas canções cristalinas. Os jardineiros marcaram a humanidade como uma espécie que vale a pena observar, proteger e nutrir. A humanidade foi testada e eles passaram, não por mostrarem a sua força, mas por mostrarem a sua moderação, não por vencerem uma guerra, mas por evitarem uma. E em algum lugar nos vastos confins da galáxia,
outras espécies começaram a ouvir a história dos alienígenas que chamaram a humanidade de covardes e do único soldado que provou que eles estavam errados. Era uma história que seria contada por muito tempo.